Agora o Alter Rebbe começa a analisar, e de certa forma também questionar para interpretar corretamente essa passagem. והנה המובן מהשקפה ראשונה לכאורה מלשון זה, diz o Alter Rebbe, eis que aquilo que nós derivamos, aquilo que nós entendemos à primeira vista, ou num primeiro relance, num primeiro olhar, aparentemente, a conclusão que nos leva a crer essa passagem, esse texto, milashon ze amamar lechaserei madá, mas ele já vai chamando a atenção, ele diz que essa interpretação superficial, essa interpretação básica daquilo que se extrai à primeira vista é algo que se aplica apenas àqueles que são desprovidos de conhecimento, aqueles que lhes falta o entendimento correto dessas passagens e por isso podem fazer uma interpretação errônea, e essa interpretação errônea consistiria no quê? Em concluir Shelimud Isur Veheter Veseder Taharot Meilana de Tovará. Então, aparentemente, para aquele que é pouco entendido, ou talvez até nem não entende absolutamente, ele pode ser levado, pode ser induzido ao erro de concluir que esse estudo daquilo que é permitido e proibido, ou de todo os tratados que compõem a seção de Taharot, de pureza e impureza dentro do Talmud ou nas leis judaicas, ele podia imaginar que tudo isso é derivado, está associado com Ilana de Tovara, com a árvore do bem e mal. Diz o Alter Rebbe, isso é um pouco inconcebível, porque é você atribuir boa parte do estudo e do conhecimento da Torá, ou a maior parte do que as pessoas estudam hoje na Torá, que é o estudo da Mishnah, da Gemara, do Talmud, da Halachá, não é? Dizer que isso está associado apenas a esse nível da árvore do conhecimento do bem e do mal. Milvad sheu pele gadol machmat atzmo, diz o Alter Rebbe, além disso por si só se constituir em algo estranhamente surpreendente, quer dizer que boa parte da Torá está relacionado apenas com o nível do conhecimento do bem e mal. Vesoter pishtei aktuvim umidrashei raboteinu zal, e isso também contradiz o sentido literal de vários versículos que constam nas escrituras e também de diversas passagens de interpretações alegóricas dos nossos sábios de abençoada memória nos Midrashim, nas suas interpretações, quando desses versículos, dessas escrituras e dessas passagens dos nossos sábios se entende Shekol a Torá niglet lanu baneinu, que toda a Torá que nós dispomos, que nós temos acesso a ela, toda a Torá que nós estudamos hoje, mesmo quando estudamos apenas, entre aspas, Chumash, ou Tanakh, ou Mishnah, ou Gemara, ou Talmud, Halachá, mas que toda essa Torá que é considerada a parte revelada da Torá, toda essa Torá revelada para nós e para os nossos filhos, Nikra Etz Chaim Lemachazikim Ba, ela é chamada, intitulada de árvore da vida para todos que se apegam a ela, todos que se agarram a ela, se seguram nela. Velo Sefer HaZohar Levad, e não apenas o livro Zohar é considerado a árvore da vida. Ou seja, aqui, se for interpretar ao pé da letra e se for tirar conclusões precipitadas desse texto que nós lemos, poderia se imaginar que aqui está se dando um destaque especial e único apenas ao estudo do Zohar, relacionando o Zohar ou a Kabbalah com a árvore da vida, e que todo o resto, todos os outros estudos que tratam sobre permitido, proibido, puro, impuro, kasher ou não kasher, que isso seria num nível, numa categoria mais baixa, apenas relacionado com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele nos fala que é inadmissível chegar a essa conclusão, que isso é algo inconcebível, é algo que não procede, algo que não se aplica, porque nós vemos de inúmeras passagens dos nossos sábios e versículos, etc., que a Torá é considerada uma árvore da vida, Etz Chaim, para todos aqueles que se agarram a ela, todos os aspectos e dimensões da Torá, e não apenas o Zohar.
Mais do que isso, reforça o Alter Rebbe, o Bifrat, Shayaganus Bimehem, principalmente que o Zohar estava oculto e encoberto na época dos nossos sábios, durante muitos séculos. Nem se tinha conhecimento da obra do Zohar. Isso é algo que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Begam kol chokhmat HaKabbalah, e não apenas o livro Zohar, mas também toda a sabedoria mística da Kabbalah, durante muitos séculos e até milênios, Haita nistara bimeihem, na época dos nossos sábios talmúdicos, do próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, essa sabedoria esotérica estava oculta, encoberta, estava escondida nos dias desses grandes sábios. Venelama estava oculta, mikol tamidei chachamim, de todos os sábios e eruditos, grandes rabinos e mestres que tivemos. Que imli chideskula, apenas algumas poucas e únicas pessoas seletas, apenas e tão somente elas é que tinham acesso ou ao Zohar, ou ao conhecimento da Kabbalah naquelas épocas. Be'av Gamzot, e mesmo assim até aqueles privilegiados ou aqueles seletos que estavam habilitados a enveredar por esse estudo, por esse conhecimento, eles também faziam isso de forma extremamente discreta. Be'av Gamzot be'atznei alechet velo berabim, e não faziam esse estudo em público, mas de forma muito discreta, para não abrir isso para quem ainda não estava preparado, etc. Que dita Bagmará, como isso consta na própria Guimará também, essas restrições, limitações e cuidados a ter com esse estudo. Como Shkatav Arizal, e como escreveu muitos séculos depois, milênio depois, o Arizal viveu cerca de 500 anos atrás, ele escreve Dedavka Bedorot Eilu Achronim, que somente nessas últimas gerações é que se tornou permitido disseminar esse conhecimento, se dedicar a esse estudo, divulgá-lo, espalhá-lo. Então, a partir da época do Arizal é estabelecido que a partir desse instante mutar o mitzvah é permitido, e também é uma mitzvah, é até uma obrigação, legalot zot ha-chokhmah, revelar essa sabedoria de forma mais expandida, de forma mais explícita. Pelo Bedorot Arishonim, mas nas primeiras gerações, pouquíssimos judeus que se dedicavam a esse estudo. Nós tínhamos, Baruch Hashem, em todas as gerações, grandes sábios e inúmeros estudiosos, etc. Mas raríssimos eram aqueles que se dedicavam ao estudo da Kabbalah. Então, querer dizer que todo o resto, que na verdade era todo mundo, mais que 99% das pessoas, eles se dedicavam ao conhecimento só de segunda categoria, só relacionado com a árvore do conhecimento do bem e mal, mas não tinham acesso à chamada árvore da vida, que isso seria só o Zohar e a Kabbalah, diz o Alter Rebbe, isso é inconcebível, isso é inaceitável, imaginar isso sequer. Por isso, com certeza, essa não é a interpretação correta das palavras que o Raya Mehemna, que o Zohar está nos transmitindo, não é esse o sentido, não é esse o objetivo. Inclusive ele nos diz, na verdade, o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, que é autor, compilador do Zohar, ele mesmo afirma no próprio Zohar, Shelo nitan reshut legalot, rak lo lechaverav levadam, que na sua época não foi dada permissão para que esse conhecimento fosse disseminado, fosse espalhado, não foi dada permissão para ser revelado, a não ser para ele e os colegas ou no grupo núcleo de discípulos mais próximo. Então nós vemos que pouquíssimas pessoas tinham acesso a isso e na verdade nem poderiam ter e nem deveriam ter. Então por isso não pode-se dizer que todos os outros que não tinham acesso a isso não estavam ligados à árvore da vida. Já que essa sabedoria ficou oculta durante tanto tempo na época dos nossos maiores sábios, então é óbvio que essas palavras dos nossos sábios que se referem a Etz Chaim, que a Torá é a árvore da vida, ela se refere não só à parte esotérica e mística, mas também à parte revelada da Torá, a parte do Talmud, da Halachá e etc. E na verdade, só em parênteses, en passant, como pode ser que nas gerações dos nossos grandes sábios, gerações anteriores, não se tinha revelado essa parte mística, cabalística, e nas nossas gerações atuais, nas últimas gerações, que são gerações de um nível espiritual bem mais baixo, nós nem chegamos perto, não podemos nos comparar com a grandeza espiritual dos sábios anteriores. Por que justamente agora se revela essa parte mística? Então, conforme explicado
pelos próprios mestres cívicos, místicos, etc., se diz que nas primeiras gerações eles não necessitavam, não precisavam fazer uso dessa poção poderosíssima que representam os estudos místicos, porque eles não eram tão frágeis, fragilizados em termos espirituais como nós somos. Pelo contrário, eles eram tzadikim, pessoas elevadas, sagradas, etc. E pelas almas elevadas que eles possuíam e que atuavam, eles já estavam num nível, numa categoria tão elevada que, por si só, mesmo sem o estudo dessa dimensão de conhecimento, eles já tinham amor a Deus, reverência a Deus, já tinham uma espiritualidade elevada e, portanto, eles não precisavam, naquela época, tanto não era necessária a revelação dessa parte mais profunda da Torá. Por isso permaneceu oculto durante todos aqueles séculos, durante todo aquele período da história. Mas hoje em dia, justamente pela fragilidade espiritual das nossas gerações, das nossas almas e pela falta de sensibilidade espiritual que nós temos e a dificuldade de despertar sentimentos genuínos de amor, reverência a Deus, por isso se faz necessário esse estudo e por isso esse estudo se propagou mais nas nossas gerações. Mas voltando ao nosso tema, o Alter Rebbe continua questionando a interpretação literal ou superficial, aquela conclusão precipitada que alguns podem tirar daquela passagem do Raya Mehemna, que associa, supondo que apenas a parte mística da Torá, o Zohar, estaria associado à árvore da vida, mas não à parte revelada da Torá. Prossegue questionando isso o Alter Rebbe, dizendo: Ve'av gamzot plia nisgava. Nos fala, além do mais, isso também representa algo extremamente surpreendente. Ou seja, é algo que foge completamente à compreensão, sendo algo notavelmente surpreendente, e atribuir isso, se alguém imaginasse que só a parte mística é a árvore da vida, היה לימוד איסור והיתר. וכל שכן דיני ממונות דוחין מצוות תפילה שנתקנה על פי סודות הזוהר וייחודים עליונים ליודעים כרשב"י וחבריו. Nos diz, de acordo com esse raciocínio, לפי זה לא היה לימוד איסור והיתר. Se a gente supor, se a gente imaginasse que apenas a parte profunda, mística da Torá é a árvore da vida, a coisa mais elevada, e o resto que fica tratando sobre o que é puro e impuro, sobre o que é permitido e proibido, sobre quem é isento ou quem é condenável, que tudo isso então é a árvore do bem e do mal. Então, nos diz o Alter Rebbe que, de acordo com isso, esse tipo de estudo da parte revelada da Torá, do permitido, proibido, etc., não deveria predominar, não deveria prevalecer sobre a mitzvah de tefilá, sobre a mitzvah da oração, de rezar. E mais ainda, não só estudo do permitido, proibido, etc., as leis de Dinei Mamonot, leis monetárias que nós encontramos no Talmud. No Talmud existe um tomo inteiro com longas e extensas Masertot, tratados, que são os tratados mais estudados até hoje nas yeshivot, nas academias de estudo, que eles versam sobre leis monetárias, leis de prejuízos, leis de argumentação, quando há disputas financeiras, etc. Um diz que pertence a ele, ou entre sócios, ou quem adquiriu, quem comprou e vendeu, e quem tem razão, e etc. E nessas leis, ou seja, são leis não só de cunho material, mas nessas leis, ou seja, são coisas totalmente, somente mundanas. Aqui nem é kasher ou puro e impuro. É dinheiro, a quem vai ganhar e quem vai perder. Não é? E mais do que isso, nessas leis muitas vezes estão envolvidas argumentações que são falsas, que são mentirosas, que não procedem. Não é? Mas as pessoas se debruçam sobre os livros, sobre os tratados que versam sobre essas leis. Isso é estudo da Torá. Mesmo que eu estou estudando e analisando aqui
opiniões que tratam sobre as mentiras que as pessoas inventam no mundo dos negócios para trapacear, para tirar vantagem, para se beneficiar, mas isso é estudo da Torá. Mas ele nos diz, se isso tudo fosse apenas vinculado à chamada árvore do bem e do mal, né? Porque envolve, verdade, mentira, dinheiro, quem ganha lucro ou prejuízo, etc., né? Então isso não deveria prevalecer sobre a mitzvah da tefilá, a mitzvah da oração. Sabe o que é a nossa tefilá? Ele explica, sabe o que é a nossa oração? A nossa oração não são apenas textos assim selecionados aleatoriamente. Aquilo que nós encontramos no Sidur, a ordem da nossa reza, é algo que foi compilado pelos nossos sábios mais profundos, mais elevados, pelos grandes conhecedores da Kabbalah, Shenit Kenal, Pisodot HaZohar, a reza, o texto da reza relacionado à ordem da reza, etc., às vezes até o número de palavras que tem em cada trecho, tudo isso foi escolhido a dedo pelos sábios místicos nossos, por aqueles que são conhecedores dos segredos do Zohar e da Kabbalah, porque se fala que embutido na nossa reza existem esses efeitos espirituais místicos esotéricos. A nossa reza produz ichudim, unificações entre as sefirot acima, atraindo fluxos vitais de uma sefirá para outra, desencadeando efeitos místicos transcendentais, né? Efeitos magníficos e elevados. Então ele nos diz, tudo isso é conhecido por aqueles que entendem o que é a nossa tefilá, e a nossa tefilá foi elaborada, a nossa reza foi elaborada por grandes conhecedores da Kabbalah, que Rashbi, Haverav, como Rabbi Shimon Bar Yochai, e os seus colegas ou seus discípulos. Portanto, a tefilá, a reza, está muito mais associada ao tema místico do Zohar da Kabbalah, e isso nos faria então supor que a tefilá é pertencente, por assim dizer, ao reino da árvore da vida. Não a árvore do bem e do mal, mas sim a árvore da vida. Por quê? Porque ela expressa e ela reflete os conhecimentos místicos mais profundos e elevados que estão embutidos dentro da tefilá, mesmo que a gente não reconheça, não entenda, mas ela foi. Aqueles que são iniciados, aqueles que se aprofundam, vão perceber como a reza toda foi estabelecida de acordo com esses segredos místicos e, por isso, para produzir também os efeitos transcendentais que ela produz. Se fosse assim, então, será que uma pessoa... o que é mais importante para a pessoa? Ficar estudando os argumentos verdadeiros ou mentirosos dos homens que estão se debatendo no mundo dos negócios, que isso se encontra no Talmud, na Mishnah, na Gemara, nos Dinei Mamonot, na Halachá, nas leis monetárias? Ou será que é mais importante a pessoa se dedicar à reza, que envolve todos os segredos místicos? Ele nos diz, se houver esse choque de prioridades ou essa contradição de agenda, então ele nos diz o que aparentemente, de acordo com esse raciocínio, o que deveria prevalecer? A reza. Porque a reza tem a ver com o lado místico e, portanto, ela está associada à árvore da vida, que é superior à árvore do bem e mal. Porém, na prática, nós vemos que não é assim. Diz o Alter Rebbe, que diz Bagmará, como a gente encontra no Talmud, Rabbi Shimon ben Yochai Bechaverav, que o próprio Rabbi Shimon ben Yochai e os seus colegas que se dedicavam em imersão profunda ao estudo da Kabbalah e mística, etc. Mais do que isso, Vechol Mishe Torato, Humanutó, e também todos aqueles que toda a sua ocupação, sua única ocupação exclusiva e incessante consiste no estudo da Torá. Então todos aqueles que se falam que a vida deles é apenas o estudo da Torá, halachicamente, hoje em dia nós não temos pessoas assim, que não param de estudar a Torá ininterruptamente, não fazem outra coisa senão isso, mas em tese, na época talmúdica, haviam pessoas assim, essas pessoas estavam isentas da reza, da oração. Por isso, mesmo quando chegava o horário da reza, ein mafsikim litfilah, eles não paravam o seu estudo, não interrompiam o seu estudo para fazer a reza. Porque se diz que o efeito elevado de elevação espiritual que se obtém através da reza, eles obtinham através do estudo. Então, uma vez que eles estavam tão imersos no estudo da Torá, eles não precisavam interromper o estudo e nem deviam interrompê-lo nem sequer para a reza.
Então, se a gente dissesse, se a gente fosse supor como aquela conclusão superficial que se imaginava derivar do texto, que todas as leis do permitido e proibido são ligadas apenas à árvore do bem e do mal, e mais ainda as leis monetárias que versam sobre mentiras e só sobre assuntos financeiros, monetários, materialistas, isso está mais relacionado à mente intelectual. E na verdade nós sabemos, ou seja, isso está mais relacionado com a lógica humana, e muitas leis desse campo monetário prevalecem de acordo com o costume local, ou com as leis do país, e etc. Então a gente poderia imaginar que quem está se dedicando a esse tipo de estudo, quando chega a hora da reza, que é uma hora de elevação, uma coisa muito mística, profunda, esotérica, então para esse estudo, que é um estudo, alguns iam imaginar, parece mais materialista e banal, para se dedicar a um tema mais elevado. Mas na prática nós vemos que não é assim, que mesmo aquele que está dedicado, mesmo que seja apenas e tão somente ao estudo da parte revelada da Torá, que versa sobre o permitido e proibido, puro e impuro, ou mesmo leis monetárias de cunho extremamente materialista, se ele está estudando isso em imersão, ele não precisa interromper esse estudo para fazer a reza. Isso demonstra que o estudo em si não é uma coisa, mesmo nesse plano, nessa dimensão mais material, ou que envolve o conhecimento do bem e do mal, não é algo de segunda categoria, não é algo que está abaixo das coisas místicas e esotéricas. Pelo contrário. E ele nos reforça e nos ressalta aqui, mesmo uma pessoa, e havia alguns especialistas nisso, no campo de estudo da Torá, que eles se especializaram em Dinei Mamonot, nas leis monetárias do Talmud. Então essas pessoas se especializaram inclusive em saber e conhecer as argumentações possíveis de indivíduos que viriam até a contar mentiras, ou inventar coisas, etc. Então, eles usavam a sua mente analítica, o seu intelecto para se aprofundar em leis da Torá que versam até sobre as verdades e também sobre as mentiras, em temas totalmente materiais, relacionados ao mundo, não só ao mundo físico e terrestre, mas ao campo monetário, financeiro, etc., que aparentemente nada tem a ver com espiritualidade, muito menos com mística e o esotérico, etc. Mas ele nos diz, continua o Rebbe dizendo, mesmo uma pessoa que esteja imersa estudando apenas as leis monetárias que constam na Torá ou no Talmud, que Rav Yehuda, como a gente encontra um exemplo disso no Talmud, o sábio Rav Yehuda, de Kulhu Tanuye Benezikin Havei, que assim atestam os nossos sábios que todo o estudo dele, ele se dedicava integralmente no que consistia o estudo da Torá dele, ele estudava apenas então somente aquele tomo de Nezikin, aquelas leis monetárias, financeiras, leis de prejuízos, aquele que foi lesado financeiramente, ou leis entre patrão, empregado e etc. Mas todo o seu estudo era apenas nessa área. אפילו אחי לא הווה מצלה למתלתין יומין לתלתין יומין כד מהדר תלמודה que dita Bagmarai mesmo assim nós encontramos sobre esse sábio Rav Yehuda que ele rezava apenas uma vez por mês. Porque, como nós falamos, alguém que está totalmente imerso no estudo da Torá, então ele já está com um vínculo espiritual, não há necessidade dele parar para o estudo, para fazer a reza. Como nós dissemos, hoje em dia nós não temos pessoas nessa condição, não só hoje em dia, já há séculos atrás, estabelecem os nossos sábios que já não há alguém nessa condição, mas em tese, na época talmúdica, haviam pessoas, não só que toda a vida era estudo da Torá, mas eles faziam isso de forma incessante e ininterrupta de fato. Então esse Rav Yehuda, por mais que ele estava se dedicando ao estudo da Torá dele, o tema do estudo da Torá não eram assuntos místicos cabalísticos, muito pelo contrário, eram assuntos monetários e financeiros, como a lei da Torá estipula e determina que devem ser as conclusões.
Mas mesmo assim ele só rezava uma vez por 30 dias, quando ele não é que interrompia o estudo. Uma vez a cada 30 dias ele fazia uma recapitulação de tudo o que ele estudou no mês passado. Então essa recapitulação, essa recordação para ele era algo teoricamente mais leve. Então aqui ele considerava isso como uma meia interrupção. Então naquela hora, quando ele fazia isso uma vez a cada 30 dias, naquela hora ele rezava. Mas o que nós vemos disso, reforça o Alter Rebbe, é que mesmo alguém que se dedica somente, apenas e tão somente ao estudo da Torá, das coisas terrestres, das coisas materiais ou monetárias, financeiras, ele estaria isento da tefilá, da reza, que está relacionada, que ela é baseada nos segredos místicos e cabalísticos, com efeitos esotéricos, etc. Mas aqui a gente vê que a mística não se sobrepõe a essa parte revelada da Torá. O Birushalmi Perekama continua nos trazendo várias provas e evidências para sustentar essa visão e nos dar a interpretação correta dessa passagem do Raya Mehemna. Então ele nos traz também do Talmud Yerushalmi, do primeiro capítulo do Tratado de Brachot, Zvira lei de Rabbi Shimon Bar Yochai, de afilu lekriyat shemayim mafsikim ki mimikra, velo mimishna de adifei mimikra lerashbi. Lá no Talmud Yerushalmi é trazida a opinião de Rabbi Shimon Bar Yochai, do autor do Zohar, que ele dizia que quem está ocupado, com a sua mente ocupada no estudo da Torá, não só que ele não precisava interromper para fazer a reza e a oração, ele não precisava interromper, estava dispensado de interromper até para a leitura do Shema. Na verdade, a leitura do Shema é uma mitzvah da Torá, tanto de manhã como à noite, e essa mitzvah é independente da reza, mesmo em épocas pré-talmúdicas, épocas do Beit HaMikdash, quando havia oferendas e não havia reza, mas havia a mitzvah de ler o Shema de manhã e noite. É uma mitzvah independente à parte, a proclamação de fé judaica, a declaração da unicidade de Deus. Mas de acordo com Rabbi Shimon Bar Yochai, conforme ele é mencionado, citado no Talmud Yerushalmi, aquele que está entretido e ocupado em estudar a Torá. Como nós falamos, estudar a Torá significa não só assuntos místicos cabalísticos, abstratos elevados, mas também os assuntos mais simples e banais, que versam as leis mais elementares e básicas até do plano monetário e financeiro. Que ele estaria dispensado não só da reza, mas até da proclamação de fé do Shema Israel. Ele nos diz, de acordo com isso, que em mafsikim, que mimikra velo mimishna, de adifei mimikra lerashbi. Então, na verdade, a leitura do Shema tem uma importância adicional em relação à Tefilá, como nós falamos, a declaração de fé, a proclamação do monoteísmo, a unicidade de Deus, etc. Mesmo assim, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele dizia, she'ein mafsikim milimud mishnah. Se uma pessoa está estudando Mishnah, ele não só que ele não está estudando Kabbalah, o que ele está estudando é Mishnah. Ele não precisaria interromper o seu estudo para a leitura do Shema. Apenas se ele estivesse estudando Mikra, Mikra seria estudando o Humash, o Pentateuco, a Torá escrita, fazendo a leitura das escrituras, daquilo que está escrito. Diz, ele está estudando de acordo com o Rabbi Shimon Bar Yochai, se ele está estudando Humash, ele para, interrompe para fazer a leitura do Shema. Mas se ele está estudando a Torá oral, que depois foi transcrita, originalmente surgindo a Mishnah, então, depois a partir da Mishnah, mais tarde vai surgir a Gemara, e com isso vai se compor o Talmud, como espinha dorsal do judaísmo. Aqui nós vemos que o estudo da Mishnah é tão elevado, é mais elevado, que até mesmo para a leitura do Shema ele não precisa ser interrompido, e quanto mais para a própria reza. E ele nos fala aqui que Rabbi Shimon Bar Yochai não traçou distinção em que tomo da Mishnah a pessoa está se dedicando, ou a que tratado, que não importa se é no tratado que versa de leis sobre as festas judaicas, não é? Ou que versa sobre as oferendas, ou sobre questões de pureza, enfim.
mas mesmo que verse aquele tomo chamado de Nezikin, leis de prejuízos financeiros, monetários, etc., como nós falamos, ou seja, ele não traz a distinção. Qualquer Mishnah que a pessoa esteja estudando é tão elevada, a ponto dele não precisar, se ele estuda de forma incessante, ininterrupta, etc., ele não precisaria parar nem para a leitura do Shema, mesmo se fosse até um estudo relacionado com os aspectos financeiros e monetários das leis judaicas. Por outro lado, o Shema Israel, a declaração de fé, é algo tão elevado, tão profundo, mas isso que nós falamos, mesmo que a pessoa está ocupada na Torá com temas mundanos, terrestres, financeiros, etc., mas como nós falamos, o estudo da Mishnah, mesmo versando sobre as leis monetárias, ele tem uma importância tão grande que isso superaria até os efeitos espirituais que são desencadeados, as unificações nas esferas espirituais que são provocadas através da leitura do Shema. Aqui, num parênteses, o Alter Rebbe faz um comentário e ele vai nos dizer que também aqui, numa visão superficial, parece haver uma certa contradição. E dessa citação, nós falamos que se ele está estudando Mikra, Chumash, escrituras, ele tem que interromper para o Shema. Se ele está estudando Mishnah, ele não precisa interromper para o Shema. O que se conclui, então, à primeira vista disso? Qual estudo é mais elevado? Teoricamente, o de Mishnah. Por isso ele não precisa sequer interromper para a leitura do Shema. Ele vai nos dizer que nisso também existe uma polêmica, uma controvérsia. O que é mais elevado? O estudo de Mikra, do Chumash ou o estudo de Mishnah? Então, aqui dessa passagem do Talmud Yerushalmi se dá a entender, se leva a entender e concluir, aparentemente, que o estudo da Mishnah tem primazia superior. Porém, no Raya Mehemna, em passagens do Zohar, e quem é que menciona isso no Talmud Yerushalmi? Rabbi Shimon Bar Yochai, o próprio autor do Zohar. Numa outra passagem, na obra mística, não no Talmud Yerushalmi, mas sim no Raya Mehemna, lá é trazida a opinião de Rabbi Shimon Bar Yochai, que o que é mais importante, o que tem primazia, Mikra. O estudo do Chumash, o estudo das escrituras, a leitura das escrituras, que na linguagem cabalística ele usa numa metáfora figurativa, ele chama a escritura de Melech, de rei, enquanto que a Mishnah, ele diz que é como se fosse uma serva. Então, isso que ele nos fala, em parênteses, depois ele vai esclarecer um pouco disso, que aparentemente aqui é uma contradição na própria opinião do Rabbi Shimon Bar Yochai, Besoter dat Atzmo, que na sua citação no Talmud Yerushalmi, aparentemente ele contradiz uma opinião própria dele, Berai Mehemna, que consta em alguns lugares, Bekama Mekomot, no Zohar de Mishnah e Hishivcha, que lá no Zohar, como nós dissemos, aparentemente a Mishnah é considerada como uma serva em relação ao rei, rainha, que seria a Mikra. A Mikra, Sheu Torat Moshe, enquanto que as escrituras, o Pentateuco, o estudo do Chumash, que é a Torá que nos foi trazida através de Moshe, de forma direta, Vadai Adifa Mikabalah, Deihi Matronita Berai Mehem Nasham. Ele nos diz, sem dúvida alguma, o Chumash, o estudo e leitura do Chumash, das escrituras, que isso seria superior e teria prioridade acima até da própria Kabbalah. A Kabbalah, a Mishnah é chamada de serva. A Kabbalah é chamada de rainha, na linguagem figurativa do Raya Mehemna do Zohar. Mas ele nos diz que o Chumash, aquilo que veio através de Moshe diretamente, é chamado do rei. Berai Mehem Hashem. בתורה שבכתב הוא מלכה, דהיינו יסודם המלובש בזאת, כמו שכתב Arizal, e aqui ele nos traz em nome do Arizal a terminologia cabalística para descrever isso. De qualquer maneira, aqui nós vemos vários níveis. Nós vemos que cada dimensão do estudo da Torá tem um efeito, tem um alcance. Por isso ele nos diz que cada um dos níveis de estudo, nos fala que a Mishnah é chamada como uma criada. Empregada, criada, enfim. Shifra.
em contraste com o Mikra, já o Mikra chamado rei, enquanto que a Kabbalah se é chamada de rainha. Isso são metáforas, na verdade, utilizadas para nos descrever as diferentes dimensões de efeitos ou níveis espirituais que alcançam cada um dos tipos de estudo da Torá, das dimensões de estudo da Torá. De qualquer maneira, agora o Alter Rebbe nos traz aqui mais um questionamento sobre aquilo que foi mencionado no trecho, na passagem do Rai Mehem acima, que lá também foi mencionado por que associam o estudo do Talmud, da Mishnah Gemara, da Halachá, com conhecimento, com a árvore do conhecimento do bem e mal, porque ele está repleto de perguntas, de dúvidas, de questionamentos, de contestações, de discussões e polêmicas. E ele falou que tudo isso, essas dúvidas, perguntas, contestações, são derivadas do lado negativo e do espírito de impureza. Mas ele nos diz, aparentemente, como isso se coaduna, como isso combina com a própria figura do Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, de onde são extraídas essas citações. Sabido que na Mishnah nós temos centenas de capítulos, e a opinião, o nome de Rabbi Shimon Bar Yochai aparece em cada capítulo. Ou seja, que Rabbi Shimon Bar Yochai, além de autor do Zohar, antes de ser autor do Zohar, ele também ele atuava com muita intensidade na elaboração do Talmud, estava muito presente, envolvido nas academias de estudo, naquilo que deu origem à Mishnah. Então, ele nos diz, quando nós sabemos que o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai se dedicou, e muito e bastante, não pouco, mas bastante, a esse tipo de estudo analítico que envolve perguntas, questionamentos, dúvidas e discussões e polêmicas, etc. Begam pilpula kushiot vetirutzim demesitra deraber wachatumah. Então, mesmo também todas essas análises intrincadas, todas essas dúvidas que são lançadas, todas essas perguntas que são sugeridas com as suas respectivas respostas ou conciliações, que isso, do trecho do Rai Mehem, de autoria do Rabbi Shimon Bar Yochai, ele atribui isso a Sitra Derá, ao lado do mal, de onde vêm as dúvidas, os questionamentos, etc. Isso vem do lado do mal, do espírito de impureza. Porém, Ashkechan berashbi de asak betuva, nós encontramos que o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai dedicou boa parte da sua vida, se não até a maior parte da sua vida, justamente a esse estudo. O estudo analítico, o estudo das perguntas, dos questionamentos, das dúvidas, das análises, etc. Ele não ficou apenas no estudo místico, daquilo que envolve mais a fé, as revelações divinas, pelo contrário, boa parte do seu tempo e da sua vida ele dedicou a esse tipo de estudo analítico que leva em conta as dúvidas, as perguntas e busca respostas e ativa o intelecto mais do que a fé aparentemente. Isso ele nos fala que aconteceu com Rabbi Shimon Bar Yochai, Gambi Otoba Me'ará, durante todo aquele período também, que ele permaneceu na caverna. É sabido que os romanos buscavam, perseguiam Rabbi Shimon Bar Yochai querendo executá-lo, e por isso ele e seu filho tiveram que se refugiar numa caverna e lá permaneceram por 13 anos, escondidos dos romanos, o Império Romano que dominava Israel, que destruiu o segundo Beit HaMikdash, etc., Se fala que mesmo nesse período que Rabbi Shimon Bar Yochai permaneceu na caverna durante tanto tempo, que lá ele se elevou de sobremaneira, porque lá ele não tinha nenhum contato com o mundo terrestre, com os assuntos mundanos, com coisas de ordem material e etc. A vida dele e seu filho era apenas estudo, oração, elevação espiritual, etc. durante todo esse tempo. Então ele se elevou de sobremaneira durante aquele período. Mas ele fala mesmo durante esse período, seguramente Rabbi Shimon Bar Yochai se dedicou ao estudo dessas leis, do permitido, proibido, as dúvidas, as questões que são lançadas sobre as leis, etc. E não só que ele também se dedicou a isso, se fala mais do que tudo, em função de todo aquele sofrimento que ele teve durante esse período, é que ele mereceu achar respostas e conciliações para várias dúvidas, várias perguntas, vários questionamentos que são trazidos sobre diversas leis
Dita Bagmará, como nos conta o Talmud, de Amar, de Pinchas Ben Yair, Akol Kushia Kavdalet Pirukei, que um dos maiores sábios que nós tínhamos na geração de Rabbi Shimon Bar Yochai, dos maiores eruditos, Rabbi Pinchas Ben Yair, no começo ele nem se equiparava a ele, mas depois as questões que eram propostas por Rabbi Pinchas Ben Yair, para cada questão que ele trazia, Rabbi Shimon Bar Yochai era capaz de oferecer 24 respostas, ou seja, que ele desenvolveu seu raciocínio, sua mente analítica, suas respostas aos questionamentos, naquele período que ele estava lá na caverna e com todo o sofrimento que ele passou. Ve'amar lo ilu lo reitani bekach. Se diz que esse Rabbi Pinchas Ben Yair, quando ele viu o Rabbi Shimon Bar Yochai, depois de todo esse período, ele ficou chocado, porque ele viu que o quanto sofrimento ele passou, que isso estava na sua pele, na própria pele, eles estavam com a pele esfolada. Se fala que eles não tinham lá roupas para trocar, substituir, cobertores, então eles cobriam o corpo com areia, com terra. Então isso causou no final feridas por toda a sua pele, por todo o seu corpo e etc. E quando Pinchas Ben Yair viu Rabbi Shimon Bar Yochai nesse estado, ele lamentou, ele ficou chocado, dizendo: oi, pobre de mim, que vi você nessa situação. E Rabbi Shimon Bar Yochai falou: não, você não precisa ter pena de mim, porque pelo contrário, se hoje eu estou nessa capacitação, nessa capacidade de lhe trazer 24 respostas para cada dúvida e questão que é proposta, é justamente por causa dessa situação, dessas circunstâncias ou desse sofrimento que eu passei, isso que me elevou mais ainda. Se eu não tivesse passado por todo esse sofrimento, eu não seria capaz de trazer tantas respostas para as dúvidas, perguntas, etc. Mas, de qualquer maneira, ele nos diz, daqui nós vemos que mesmo nesse período de 13 anos de grande elevação, que Rabbi Shimon Bar Yochai passou desconectado do mundo físico, material, terrestre, em grande elevação espiritual, mas, pelo visto, boa parte do tempo ele dedicou a essas questões, não é? Do permitido, do proibido, as questões analíticas, etc. Então, como querer dizer e atribuir todo esse estudo, todo esse conhecimento apenas à árvore do bem e mal, como se fosse algo de uma categoria inferior, Chas v'Shalom. Prossegue o Alter Rebbe e nos diz: Vegam bemet, na realidade, al korchach ha'ikar iskehem b'me'ara ya Torat Mishnayot, ele fala que, sem dúvida alguma, não há dúvida que a principal ocupação de Rabbi Shimon Bar Yochai e seu filho Rabbi Elazar, durante todos esses anos na caverna, eles estavam se dedicando às Mishnayot, estavam se dedicando a esse estudo da Torá, essa parte revelada, essa parte que trata e versa sobre o permitido, proibido, impuro, etc. Que isso, originalmente, era composto de Tafreish Sidrei, eram 600 tomos. Então, completando aquilo que nos diz o Alter Rebbe aqui na sequência, quando ele nos explica que o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar, daquela passagem que nós mencionamos no início da carta, extraída daquele adendo chamado Raya Mehemna, nós vemos que ele próprio, Rabbi Shimon Bar Yochai, e seu filho Rabbi Elazar, quando permaneceram na caverna durante 13 anos, a maior parte do tempo eles dedicaram não ao estudo dos assuntos esotéricos, dos conceitos místicos da Kabbalah, a autoria do Zohar, mas sim, eles dedicaram isso ao estudo das Mishnayot, ao estudo das Halachot, das leis, daquilo que determina o que é puro, o que é impuro, o que é proibido e o que é permitido, e assim por diante, o que deu origem a todos os tratados da Mishnah, o Talmud, posteriormente a Gemara, etc. Isso que ocupou boa parte do tempo e da energia deles, a ponto de Rabbi Shimon Bar Yochai, depois desses 13 anos, ter saído da caverna como um grande especialista nesses temas, a ponto de ser capaz de responder 24 perguntas sobre todas as questões propostas pelo grande sábio Rabbi Pinchas Ben Yair, e assim por diante. Por isso, diz o Alter Rebbe, por isso nós vemos na realidade que obrigatoriamente nós temos que concluir que Ikar Iskeihem Bameara, a principal ocupação deles, o principal assunto e tema que eles se dedicaram durante todos aqueles anos de permanência na caverna, refugiados dos romanos que os perseguiam, Hayat Torat Mishnayot, era o estudo das Mishnayot,
que deram origem posteriormente às halachot, aquele estudo que, como dissemos, que analisa o que é proibido, permitido, etc. Na época de Rabbi Shimon Bar Yochai, inicialmente isso era dividido, eram 600 tomos, Tafreish Sidrei Sheabimehem Ad Rabbeinu HaKadosh, até chegar à época de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Nassi, o nosso santo mestre, que foi o compilador da Mishnah, que posteriormente ele sintetizou, ou seja, ele reuniu e compilou aquilo que estava na geração anterior a ele, distribuído em 600 tomos. Ele compilou isso em seis volumes, 6 tomos da Mishnah, cada um incluindo dezenas de Masertot, dezenas de tratados. Deilo, então ele nos diz, foi nesse assunto, nessa temática extensa, longa, que abrange todas as Mishnayot, todas as Halachot, nisso que se dedicou Rabbi Shimon Bar Yochai e o seu filho a maior parte do tempo. Deilo Sefer HaZohar ve'atikunim, pois na realidade a obra do Zohar, o livro Zohar e os seus adendos, os Tikunei HaZohar, por mais profunda e etc., elevada que fosse, ele nos diz, o Alter Rebbe hayachol ligmor bebeit vegimel chodashim. Não é algo tão comprido, tão extenso assim. O próprio Rabbi Shimon Bar Yochai poderia completar isso em apenas 2 ou 3 meses. Bevadai lo amar davar echad beit pamim, porque com certeza ele não repetia a mesma coisa que ele já havia estudado, ensinado para o seu filho. Ele não repetia mais que 2 vezes. Ele dizia uma vez, eventualmente o filho transcrevia ou coisa assim, ou memorizava. E para isso, para aquilo que nós encontramos no Zohar, bastariam 2 ou 3 meses de estudo intensivo para completar toda a obra do Zohar. Uma pessoa da envergadura de Rabbi Shimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar. Nós vemos no Zohar, na parte esotérica, mística da Torá, lá não existe aquilo que são chamados pilpulim, análises intrincadas, intelectuais, especulações lógicas e etc., como existe, como isso se aplica no Talmud, no campo místico da Torá, que versa sobre assuntos abstratos, elevados, espirituais. Lá não existe kushiá, questionamentos, dúvidas, perguntas, etc., como mencionamos acima. Portanto, uma vez que o Zohar ele trata desses assuntos, então ele nos fala que as explanações que constam no livro Zohar, para serem explicadas, era necessário algumas introduções, ou algumas explicações, ou alguns exemplos, metáforas para entender os conceitos místicos profundos, mas como não há tanta análise, quando não há tanta discussão, diferente do que existe no Talmud, então para estabelecer ou transmitir, ensinar aquilo que a Kabbalah nos transmite, então bastariam esses 2, 3 meses, como nós falamos. Portanto, esses assuntos cabalísticos, não há aqui o que fazer, não é algo intelectual, isso é algo supra-racional, algo que vem da fé, algo que até na sua revelação, isso não é obtido através de intelectualidade, através de raciocínio lógico, mas sim através de revelação divina. Portanto, era necessário apenas elucidar, esclarecer um pouco mais esses assuntos, ou aproximá-los à mente humana, e para isso não eram necessárias tantas explicações, tantas análises diferente do que ocorre com as Mishnayot, com o Talmud. Portanto, isso tudo nos leva a concluir que o principal estudo a que eles dedicaram o tempo na caverna, Rabbi Shimon Bar Yochai e seu filho, era o estudo daqueles 600 tomos de Mishnah que haviam na sua época, que nisso sim cabe muita análise, cabe muita discussão, existem muitos questionamentos e dúvidas, propostas, e que têm que ser respondidas, e mesmo depois de respondidas há contra-argumentações, etc. Então isso pode se estender por muito e muito tempo.
Portanto, ele quer nos demonstrar que é inconcebível dizer ou afirmar que apenas o Zohar, ou a parte mística da Torá, está associada com a árvore da vida, enquanto que as Mishnayot e o resto da Torá, da parte revelada, estaria associada apenas e tão somente à chamada árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando nós vemos que o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, a maior parte do seu tempo ele dedicava não ao estudo da Kabbalah, mas sim ao estudo das Mishnayot, ao estudo talmúdico, etc. E com certeza ele não deixaria algo que é mais elevado se apenas os ensinamentos místicos fizessem parte da árvore da vida. Ele não deixaria isso para tratar de algo que se encontra no segundo plano, conhecimento do bem e do mal, permitido, proibido, etc., no caso as Mishnayot. Além disso, ele reforça ainda essa posição, o Alter Rebbe nos dizendo e afirmando, Vegam Amru Raboteinu Zal, também disseram os nossos mestres, de abençoada memória, Miyom Shecharav Beit HaMikdash, desde o dia que o Beit HaMikdash, que o sagrado o templo sagrado foi destruído em Jerusalém, onde paira a Shekhinah, onde Deus se manifesta, onde ele se encontra, em Lola Kadosh Baruch Hu Eladal Etamot Shel Halachá Bilvad, afirmam os nossos sábios, onde Deus está, ele só se encontra nos 4 cúbitos que rodeiam o lugar ou a pessoa que está estudando Halachá, que está ocupando sua mente, dedicando-se ao estudo da Halachá, da lei judaica, daquilo que é permitido, proibido, daquilo que é puro, impuro, que é kasher e não é. Portanto, nós vemos que esse estudo não pode ser relegado a segundo plano, ele não pode ser desprezado, não se pode dizer e afirmar que isso está ligado só com a árvore do bem e do mal, não com a árvore da vida. Pelo contrário, nós vemos que desde a destruição do Beit HaMikdash, com a ausência do templo sagrado, o que havia no templo sagrado? Revelação divina explícita. Quando foi destruído o templo, onde se manifesta essa revelação? Em torno daqueles que se dedicam ao estudo da Halachá. Então nós vemos a importância desse estudo, que não é algo, Chas v'Shalom, Deus nos livre, de nível inferior, etc. Pelo contrário, isso é algo muito elevado.